O cinema já nos mostrou várias vezes que o mal não necessariamente tem idade, muito pelo contrário, ele pode ser algo, ele pode ser alguém jovem, mas muito jovem, né? A Inocente Face do Terror, esse filme aqui de 1972 já trazia isso de uma maneira complexa, intensa e muitas vezes bizarra, porque esse filme aqui você pensa que ele pode não chegar em determinado limite, ele vai lá e ultrapassa. E lembrando, hein, uma obra de mais de 50 anos de existência, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? I finally caught you, Holland Perry. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre The Other, ou A Inocente Face do Terror, dirigido por Robert Mulligan, lançado lá em 1972, e sim, de lá pra cá, a gente já viu vários filmes com essa temática, né, de criancinhas, que você olha, que bonitinho, que coisa linda, fofa, né, mas o negócio dá pano pra manga. Vamos comentar mais. Inclusive, eu te garanto que tem filmes de terror recentes que tiveram esse filme como uma das inspirações, que é bem evidente isso, tá? Inclusive, esse clássico aqui, esse filme, não é só porque é de 50 anos do passado. Não, ele consegue, surpreendentemente, trazer essas temáticas infantis pro lado psicológico, pro lado traumático, de maneira ainda mais complexas, ainda mais profundas. E você pode assistir A Inocente Face do Terror agora mesmo lá na Filmica e fazer a sua maratona de filmes de terror, já botar esse aqui na sua listinha para assistir no mês de Halloween. Anota aí o que mais tem de terror lá no catálogo da Filmica: Scanners, Onibaba, O Vício, A Bruxa do Amor, A Cura, sem contar em vários outros longas, curtas, documentários perturbadores como O Ato de Matar e Capturados na Rede. E você pode assistir a Filmica onde você quiser, é só procurar aí Filmica no seu dispositivo e baixar o aplicativo. E lembrando que tem cupom especial de desconto aqui do Refúgio. Refúgio Cult do jeito que tá escrito aqui, que vai te dar, 36% de desconto no plano anual. É isso mesmo, você vai pagar apenas R$ 96 por um ano todo de filmes, e continua também a promoção, caso você queira pagar via Pix, em que você paga apenas R$ 100 no passe anual. O link da Filmica é o primeiro aqui na descrição, já vai lá dar uma olhada no catálogo, já separa as pérolas, os clássicos para você assistir aí na sua maratona de Halloween. E lembrando, toda semana tem filme estreando lá na Filmica, então você vai ter sempre novas produções para descobrir. Então se prepare para ver o melhor do cinema mundial lá na Filmica. A Inocente Face do Terror se passa na década de 30. A gente segue dois irmãos gêmeos, Niles e Roland. E aí tem aquele que é mais de boa, que é mais tranquilo, que no caso é o Niles, que é mais junto ali da família, que tem uma relação super ali carinhosa com a avó deles, a Ada, que é uma relação importante para a narrativa desse filme, enquanto o Roland é mais aquele menino que tem a famigerada, né, o fogo ali em algum lugar que ele quer aprontar, né? Desde o início do filme, a gente vê eles indo lá, eles moram num lugar rural, um lugar mais isolado, e tem ali os vizinhos, né? Então desde o início eles estão ali aprontando com a vizinha, quase matando a vizinha do coração. Você fala, oh meu Deus, vai ser um filme à la Denis o Pimentinha. Calma, não fala isso não, que o negócio vai ficar muito mais sombrio, tá? Nessa casa onde eles moram, nessa fazendinha ali, mora a família toda. A gente tá falando da mãe deles, dos primos, tias, avó. Então é uma casa que tem muita gente. O pai deles faleceu recentemente, né? Então a família tá naquela coisa de luto, mas ao mesmo tempo tem coisas novas vindo aí, tipo uma das primas dos meninos tá grávida. E as coisas nessas brincadeiras no cotidiano vão ficando cada vez mais densas, vamos usar esse adjetivo, quando diferentes integrantes dessa grande família que vão correndo perigo, vão acontecendo coisas que você vai falando assim, rapaz,
essa casa aí tá perigosa demais. Eu vou parar por aqui, daqui a pouquinho a gente adentra mais a história, né? Esse filme é dirigido pelo Robert Mulligan, a partir do roteiro do Thomas Tryon, que também é o autor original dessa história. Ele publicou um ano antes do lançamento do filme um romance, um livro de The Other, dessa história aqui. E eu vou te falar que sem esse filme aqui, muito provavelmente não existiriam filmes que vieram várias e várias décadas depois, ou não da forma como a gente conhece eles, tá? E é inevitável a gente não comparar a filmes como Boa Noite Mamãe. Talvez só de eu falar a premissa, sua cabeça já foi lá em Boa Noite Mamãe. Mas calma. Calma que esse filme aqui também traz coisas diferentes. Como eu disse, ele consegue ser mais complexo, ele consegue abordar a questão psicológica daqueles meninos, né, do que a família vai passando, das dores, dos traumas, da depressão de determinados personagens por conta de perdas, né? Então vem muito essa coisa do luto também. Então, vários elementos são trazidos aqui e compõem bem essa história, mesmo, né, espalhados ali no decorrer da narrativa. O Robert Mulligan, o diretor, ele sabe que ele tá filmando desde o início de uma maneira muito... Eu vou usar esse termo que de vez em quando eu uso aqui, às vezes, tá? Sessão da tarde, aquela coisa de brincadeira de criança, de rotina, aquela coisa cheia de energia, porque os meninos têm essa energia e eles correm lá pelos campos, pela fazenda e vai para um lugar, vai para o outro. E a direção, ela traz esse cotidiano de uma forma bastante sólida, bastante genuína. Tanto é que o primeiro ato desse filme é bem para estabelecer mesmo, sabe? Essa rotina lá de maneira simples, mas a própria direção, quanto elementos de roteiro, claro, mas a direção ela enfatiza em elementos que estão ali no meio dessa coisa juvenil, dessa coisa infantil, alegre, com o sol de verão ali, aquela cinematografia muitas vezes laranjada, né? Mas o filme vai trazendo um pezinho ali, às vezes até no lúdico, um pezinho ali, às vezes em pequenos objetos que vão entregando aos poucos que tem alguma coisa errada, que algo de perigoso, uma tempestade está vindo em direção àquela fazenda e vai acabar com aquele verão muito em breve. Ou já está acontecendo, será? Hey, Piggy! Your mother wants you to go to the store. Os irmãos são feitos aqui por irmãos da vida real, o Chris e Martin Udvarnock, que inclusive foi o único filme que eles fizeram, e eu acho que eles estão bem aqui, eles cumprem bem essa coisa. E uma coisa que eu gosto, não necessariamente, um irmão ele é muito bobinho e o outro é muito aloprado, muito atentado, né, ou mochila de criança, coisa... Não. Sim, você nota claramente desde o início que um tem essa coisa mais pra frente do que o outro, mas os dois são crianças, os dois têm ali as suas questões, os dois querem brincar, os dois querem pregar peça nos outros. E isso traz um componente interessante pra esse filme, que os dois, eles meio que se tornam um, porque eles estão o tempo todo juntos, porque um depende do outro, um fica ali, né, mas fulano falou isso, mas ciclano falou aquilo. E aí a gente entra num aspecto que eu acho que não destrói o filme, e eu vou falar por quê, mas o filme ele não consegue administrar muito bem uma coisa que a sua primeira metade segura ali por sei lá, bota aí uns 50 minutos, como um mistério, etc. E nessa altura do campeonato, eu não sei se eu visse o filme lá na década de 70, mas hoje, em 2024, às vezes ali com 2 minutos, é isso, aquilo e tal. Porém, a diferença de um filme que é bom, de um filme que ele consegue explorar a emoção dos personagens, de um filme que, como eu disse, ele vai com isso até a metade, e na segunda metade dele, ele consegue ir mais a fundo na perturbação de determinados personagens, nas motivações do porquê que a gente viu aquilo até ali, mas não que ele vá mastigar tudo, ele nem precisa mastigar tudo, mas ele pensa, nossa, é por isso que tal personagem é surtado assim, é por isso que tal personagem agiu daquela maneira, e assim o filme abre um leque de possibilidades, né, se desprendendo dessa coisa inicial e jogando o jogo mais aberto,
no que pode vir, né? No que de perigoso a gente pode esperar. E eu vou te falar, o filme não decepciona. Mais uma vez, o filme com 52 anos de idade, ele toma atitudes, ele escolhe determinadas resoluções que você fala, rapaz, o negócio é corajoso. E aqui estamos falando de um thriller, tá? É um filme que ronda por mistérios. São vários mistérios, não é um mistério, não é aquele mistério da primeira metade que vai fazer o filme todo e ainda bem. São várias coisinhas e outros personagens que são colocados ali, alguns funcionam melhor, outros ficam mais na surdina, não tem tanto desenvolvimento, mas é como eu disse, o cheiro, a pitada de terror aqui e acolá e que funciona quando aparece, ela tá presente. E é um filme que traz pra gente, eu falei isso desde o início, né? O lance da maldade não tem idade. E como a linha pode ser tênue, o que é inocente e o que é perigoso, o que é infantil e o que pode ser sombrio. Tudo depende ali, claro, de quem, da perspectiva, do contexto. E aqui ele vai de cabeça nisso. Sem contar, claro, na própria relação familiar. E é parente. Meu amigo, é familiar, tá? É um monte de coisa, é um monte de... Daria pra fazer uma série desse filme aqui, com tanto de gente ali, de personagem, de intriga, que ele vai trazendo aqui e ali. Então, meus amigos, é isso. Eu dou pra Inocente Face do Terror uma nota 8, tá? É um filmão e no seu terceiro ato, tudo aquilo que a gente vai vendo é consolidado com um temperinho ali que vai deixar um gosto de desespero, um gosto de maldade com capricho, tá? Lembrando, tá lá na Filmica para você assistir agora mesmo, link aqui na descrição, vai lá, assiste, tire suas conclusões e depois você volta aqui para comentar. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. This is for you. For me? What is it? Bem, temos Niles e Roland, Niles mais próximo da família, da avó, etc, e o Roland mais atentado, né? Tem um priminho deles lá que enche o saco deles, né? E esse priminho vai pro saco, né? Em breve. Por quê? Porque ele tá brincando no celeiro, ele vai pular de um negócio, os meninos atentados também, né? Ele vai pular de uma altura ali no celeiro. Tem um garfão, aqueles espetos, aquele negócio de pegar palha, né? 1930, aquele negócio lá, você sabe do que eu tô falando. Pontudo, né? Virado ali, escondido na palha, o menino cai em cima e acaba morrendo, né? Será que aquele negócio estava ali à toa? Ou será que alguém botou ali, ó, despretensiosamente, entre aspas? Lembrando que Niles tem uma latinha que ele guarda um dedo, sim, um dedo humano e um anel que era do pai dele. Ele guarda em segredo, porque esse anel era para estar enterrado, né? E ele guarda ali as 7 chaves com ele mesmo. Roland, né? O mochilinha de criança, ele vai fazer um truque de mágica, porque tem uma hora que eles... E essa parte é importante, ela parece não ser importante, mas ela é muito importante. Que o Niles e o Roland vão num circo, e aí ele vê lá o Circo dos Horrores, que tinha muito naquela época, né? Vê o mágico, vê um bebezinho que tava ali dentro de um vidro, né? Vê umas outras coisas lá, e aí o que ele faz, né? O Roland, ele quer ser mágico. Aí ele vai lá na vizinha, que eles já estavam aprontando no início do filme, mostrar uma mágica pra ela. Detalhe, a vizinha já deixou claro que ela tinha pavor, repito, pavor de rato. Quem não tem, né, vizinha? E aí ele chega, faz uma mágica pra véia, vai tirar, ela fala, você vai tirar um coelho da cartola? Não, ele tira um rato da cartola e a mulher cai pra trás ali desesperada, né? Pouco tempo depois ali, não se ouve falar mais dessa véia, né? Os vizinhos falam, cadê fulana de tal? Tá sumida. Ó, você chegou lá perto da casa dela, tá fedendo demais, ela tá deixando de lavar a garagem dela. Será? O que será que aconteceu? Não demora muito até a Ada, a avó dos meninos, ir lá visitar a véia, né? E descobrir o corpo dela, sim, ela bateu as botas. No, Chad, don't look. A mãe dos meninos, ela tá deprimida, ela mal sai do quarto, de vez em quando ela dá umas animadinhas e tal, mas ela tá visivelmente traumatizada. Tem um poço ali do lado da casa, né, que direto ela vai lá e chora e coisa e tal. Uma certa noite, ela tá ali no segundo andar, ela encontra o Niles, que é todo amorosinho com ela e tal, ele deixa cair o diabo da latinha dele, e cai o dedo, cai o anel, ela vê o anel e fala, cara,
Esse anel aqui era do seu pai, o que você tá fazendo? Esse anel era pra estar enterrado, né? E aí o Roland entra em cena, né? Eles começam ali a discutir e tal, a mulher cai da escada. A gente descobre que ela fica paraplégica, ela fica sem andar, de cadeira de rodas. Um tempo depois, o Niles encontra a vovó Ada na igreja, ele tava lá rezando. Ela vai trocar uma ideia com o netinho que ela tanto ama, né? Ela fala que ama ele demais, que ama mais que os filhos dela lá e tal. E aí, a gente tem que lembrar, eu preciso fazer um parênteses e voltar um pouquinho no filme, que a avó do Niles tinha um jogo com ele que ele se projetava em outro, por exemplo, eles viam um pássaro, um corvo, e aí ele fingia que era o corvo saía voando, e aí ele fingia que estava voando como um corvo. Era tipo uma brincadeira, era tipo uma coisa para deixar o menino mais deslumbrado e, sei lá, reconfortar alguma coisa daquele menino. A vovó vira pro Niles e fala assim, ó, encontrei essa gaita aqui, essa gaita é do Roland, né? Ele fala, e tal, pois é, ele tava lá, a véia morreu, ela bota o menino contra a parede, né, e ele acaba não aguentando a pressão e falando, não, ele que assustou a véia acabou tendo um ataque, e aí Ada, a avó, então pega o Niles pelo braço, arrasta ele até um túmulo e fala, ó, olha lá, olha, faz aquele jogo, também ela foi braba aqui, ela foi fria, hein. Ela fala, faz o jogo lá que a gente faz, se transporta pro túmulo, olha só isso. E aí ele faz, ó, o que você vê? Eu vejo escuridão, frio, vejo o caixão. Ela fala, quem é que tá dentro do caixão? O rosto de quem? Aí ele fala, do Roland. Obviamente, sim, não é um grande segredo. Roland estava morto desde o início, né? Boa noite, mamãe, ó. Um beijo, boa noite, mamãe, né? Só que aqui é um filme que faz isso só até a metade, mais ou menos, tá? A segunda metade, ele já deixa tudo ali na mesa, essa verdade na mesa, que existe só o Niles, que o Niles, ele assume, né, essa persona do Roland e consecutivamente, né, toda a personalidade mesmo dele, né? Porque o Roland, aí eles mostram um flashback rapidinho, que o Roland caiu naquele poço que a mãe dele ficava chorando e coisa e tal, e o moleque era atentado, era o capeta e coisa e tal. A própria avó do Niles, a Ada, ela meio que mantinha essa coisa, ele tá vivo e tal, mas pra confortar o moleque, fazia o jogo, a brincadeira, né, pra ver se ocupava a cabeça do menino, mas a vovó não tava adiantando muito bem, não. A partir daí também a gente vê o Roland ainda, e o diretor, o Mulligan, ele filma esses dois sempre separadamente. Parece até o mesmo ator, sabe, em Chaves, que eles pegavam ali a Chiquinha com a avó dela e tal, mas não é, são dois atores diferentes, dois irmãos diferentes, mas é uma escolha do diretor de desde sempre deixar os dois ali em planos diferentes, né? E aí é aquilo, tá? O filme não consegue muito bem manipular essa coisa desse segredo, pelo menos aí é aquela grande questão, Lucas, mas você tá vendo esse filme agora, né? Depois você já viu vários filmes. Exatamente, não discordo disso não. I could not bear to see you so unhappy. Descobrimos que aquele dedo que o Niles tem é do irmão dele, que tava com o anel, né? E ele cortou ali, o Roland deu esse anel pra ele, só que, entre aspas, né? Ele meio que imaginando ali o Roland dando esse anel, ou aquele alter ego do irmão dele querendo viver cada vez mais nele, né? Porque se eles continuassem jogando, né, o Roland ia aparecer cada vez mais, ele ia tomar conta cada vez mais do Niles. Tanto é que vovó falou, ó, para de jogar, cessa o jogo. E aí tem umas coisas interessantes, tipo, a mãe deles tá mais deprimida ainda, tá mais traumatizada ainda, né, vive no quarto, na cadeira de rodas, e o Niles vai lá dar comidinha pra ela, e ela tá completamente apavorada com o moleque. Ela não fala mais nada e poderia ter falado, foi esse sem vergonha aí que fez isso, né? Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, ela é a mãe do moleque, né? Ela ama o moleque, apesar dos pesares, essa coisa familiar, né? Tendo que aturar o demônio ali na casa deles. E vovó, achando que o joguinho pudesse ter acabado, ela de madrugada pega o Niles conversando sozinho, ou melhor, conversando com o irmão dele, com Roland, né? Em paralelo a isso, a prima
que estava grávida do Niles, que mora lá na mesma fazenda, no mesmo lugar, ela teve o bebê, olha só. E em paralelo a isso, tem um funcionário deles lá, um italiano, que tá surtando da cabeça, a gente não sabe muito bem, mas é um cara que tá em um estado não muito legal psicologicamente. E nessa coisa borbulhando, em uma noite de tempestade, o bebezinho que tava no berço ali no quarto tranquilinho, ele some, ele desaparece. O que aconteceu? Foi o Niles? Foi o Roland? Foi o italiano que tava surtado? Eles chamam um monte de gente da região ali com seus cachorros farejadores para ver se encontra a criança, né, o bebê no caso, porque a criança, né, a outra criança lá maldita. E nessa bagunça, 3h30 da manhã, né, o Niles vai pro celeiro, a avó dele vê essa movimentação estranha, acompanha ele, quando, né, ela chega no celeiro, o Niles tá gritando, Roland, cadê você, cadê você? A avó dele fala, moleque, para de surtar, o menino morreu, coisa e tal, e o menino, o Niles, tá terrível, né, ele fala, não, o Roland tá aqui sim, ele pegou o bebê. E aí ele vai confessando tudo que o Niles / Roland, ou que ele acredita ter sido o Roland, o irmão dele, fez. Matou o primo no celeiro, matou o pai deles, né, que empurrou o pai deles lá também, um tempo atrás, empurrou a mãe dele, fala isso. E a véia horrorizada, né, fala, meu Deus do céu, temos aqui o Hannibal Lecter, que nem tinha Silêncio dos Inocentes nessa época. Enquanto o pau tá torando ali no celeiro, né, eles encontram o italiano, né, prendem ali, eles estão achando ainda que foi o italiano, né, e eles encontram também o bebê, que infelizmente estava morto. E sabe como ele estava? Rapaz, isso aqui é bizarro, tá? Eles encontraram o bebezinho num barril de bebida que tinha lá, né, eles abriram esse barril, o bebezinho tava lá. Lembra da cena do circo? Os irmãos viram um bebê morto, um cadáver do bebê, num recipiente de vidro e ele pegou e fez exatamente a mesma coisa com o priminho dele. Bem, a avó tá destruída, ela fala, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que acabar com esse furacão Niles Roland, né? E aí o moleque tá lá no celeiro ainda, ela pega, joga gasolina no celeiro, e ela pega um lampião e se joga no celeiro ali, meio que num porão do celeiro, se joga porque ela também não queria nem viver mais, mas queria levar junto o netinho dela, né, o netinho mochila de criança. Na manhã seguinte, né, vemos o celeiro destruído, todo incendiado, acabado. A câmera foca em um elemento importante aqui em cena, que é um cadeado destrancado. O que será que isso quer dizer, um cadeado destrancado, queimado, né? Cadeado destrancado, liberdade. E aí a gente vê na janela da casa, né, o zoom in vai se aproximando ali, temos Niles, ou Roland. Pela cara, era o Roland. Com a carinha nada muito angelical, né, ele estava lá. De alguma forma, esse capetinha conseguiu escapar do celeiro, ele devia saber uma saída alternativa ali e tal, isso é o de menos, mas vovó morreu, ele sobreviveu e agora, mais do que nunca, ele estava livre, né? Até porque vovó era a que sabia de tudo e no máximo a mãe dele ali, mas estava traumatizada, enfim, já tinha desistido de tudo. Fim de A Inocente Face do Terror, que de inocente não tinha nada. Acho um filme bem corajoso para a época dele, iniciozinho da década de 70, né? Essa coisa, morte, criança, faz isso, faz aquilo, negócio do bebê, né? Do final, a véia, a avó dele também rodando, enfim, são várias coisas. Enquanto isso, faz comentários, mesmo que na superfície, mas traz ali essa questão psicológica do menino, a dualidade dele, essa coisa dele assumindo a outra personalidade, mostrando isso, né, em diferentes momentos. É interessante, é intrigante. Enfim, você já tinha ouvido falar de A Inocente Face do Terror? Não viu? Quer ver? Veja lá na Filmica. De verdade, tenha a sua própria experiência, é o que eu sempre recomendo, sem contar vários outros filmes que estão lá no catálogo e é no primeiro link aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço
e até mais.